Bom dia a todos. Muito bom estar a cada domingo que nós nos encontramos aqui. Domingo que torna-se um domingo de alegria, de reencontro das pessoas. E isso sempre é um motivo para ficarmos muito bem, para nos deixar bastante contentes. E nós estamos ainda na nossa sequência desse livro maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai passando ele capítulo a capítulo, entendendo a sua lógica, aquilo que Allan Kardec quis passar para a gente, em termos de um estudo mesmo desse comportamento moral, e o principal, estudando as palavras do nosso Mestre Maior, Jesus. E a gente entra agora num capítulo espetacular, o capítulo 7º, que tem uma bem-aventurança que nos dá um conforto de alma muito bom. E a gente vai entender um pouco do que o Mestre quis nos dizer com essa bem-aventurança, que é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma boa promessa, não é? Se a gente conseguir entender o que é esse pobre de espírito e conseguirmos praticar um pouco disso, ou atingir esse estado em que ele nos coloca, a promessa do reino dos céus é uma ótima promessa para a gente. Dá para a gente ficar bastante animado. E eu vou começar contando uma história de uma casa espírita que para mim é muito especial, que foi onde eu iniciei na doutrina espírita. Eu sou nascido em lar espírita e comecei a frequentar toda a minha, o que a gente chamava de evangelização, hoje educação espírita. Comecei nessa casa da cidade de Marília. E o nome dela, eu passei durante muito tempo da infância e da adolescência sem entender muito bem o que era aquilo. Ele ficava meio esquisito, esse nome para mim. Chamava Núcleo Espírita Amantes da Pobreza. Aí eu pensava, assim, eu era pequenininho, falei assim, amantes da pobreza. Porque a palavra pobre não é uma palavra que tem um sentido intuitivo bom. Tem um sentido intuitivo bom? Pobre é aquele que falta alguma coisa, não é? Aonde no rico tem bastante, no pobre falta. Então eu falo, nossa, que atitude pobre você teve. Parece uma coisa boa? Você gosta que a pessoa chegue para você e fale assim, você teve uma atitude pobre agora, hein? A sua amizade é uma amizade pobre para mim. Parece bom isso daí ou não? Nunca parece, né? Então, eu falava, amantes, núcleo espírita, amantes da pobreza. Como que alguém pode amar a pobreza? Mas eu não sabia que eles já estavam falando dessa pobreza que o Cristo falou. E aí essa casa passou por uma grande reforma, há uns anos atrás, e na mudança de prédio, eles atualizaram, acho que ficavam tendo que explicar tanto o nome, que eles mantiveram a sigla. Então, Núcleo Espírita Amantes da Pobreza fica NEAP. Ainda é NEAP, mas agora é Núcleo Espírita Amor e Paz. Amor e Paz é mais fácil de explicar do que Amantes da Pobreza, né? Então, essa casa que existe desde 30 de agosto de 1938, uma casa muito especial para mim, que agora é o Núcleo Espírita Amor e Paz. Muito bem, então vamos entender quem são esses pobres de espírito que Jesus nos falou. O que é essa pobreza de espírito? Se você colocar num dicionário de expressões, se você jogar numa busca que você faça aí na internet, pobre de espírito, ele vai dar o seguinte significado: é o simplório, é o simples, de pouca ambição. Esse é o pobre de espírito, a pessoa simples. Mas o mais importante, a palavra mais importante que define a pobreza de espírito que Jesus quis nos colocar é humilde. E é nessa palavra, humilde, que a gente vai falar bastante
durante essa palestra. Jesus entende, então, que esse pobre de espírito não é um tolo, não é uma pessoa que tenha alguma coisa pejorativa do lado ruim. Quando ele fala pobre de espírito, então ele está se referindo aos humildes. Sempre que Jesus se referir a esse pobre de espírito, a gente vai associar com a palavra humildade. E quando a gente entende melhor o significado de uma palavra, a gente consegue até mais razão e sentido para tentar buscá-la e para tentar alcançá-la. Então, vamos entender a origem da palavra humilde. É uma origem latina que vem da palavra humus. Humus. Se tem alguém aqui que entende minimamente de jardinagem e do trato da terra, mesmo que de forma amadora, que vai lá na sua casa e trata o jardim com carinho, ou alguém que já levou isso profissionalmente, sabe o que é humus. O que é? Que terra que é essa? É aquela terra enriquecida. A terra boa. A terra fértil. A melhor terra para a gente colocar as sementes. É o humus. Então, muito bem. Uma coisa que a gente não pode fazer é se enganar com a palavra humildade e confundir com a palavra humilhação. Eu, para ser humilde, tenho que me humilhar. Então, são coisas diferentes. Tem gente que pensa que a humildade vai trazer humilhação. Então, vamos tentar também entender o que significa humilhação. Para vocês parece a mesma coisa ou não? Ah, estou sendo humilde. Ah, estou sendo humilhado. Não é diferente? Então, humilhação vem também de uma palavra latina que chama humiliare, que significa abater, oprimir, rebaixar, vexar, de ser vexatório. Então, quando há uma humilhação, há alguém se sobrepujando sobre outra pessoa, que se você for buscar, também tem origem na palavra humus, no sentido de humus ser terra. Então, você vai rebaixar a pessoa para bem baixo de você. Então, é uma sobreposição sua, você está tendo uma atitude ruim com outra pessoa, quando você humilha de humilhação. Ficou claro essas duas coisas? Então, quando você falar assim, eu tenho que ser humilde, eu tenho que me humilhar, tenho que ser humilhado pelas pessoas. Não. Ser humilde é ser terra fértil. Ser humilde é ser a terra boa para receber as sementes. E aí vocês já devem estar se imaginando que sementes são essas, que o humilde recebe. Então, ser humilde é estar preparado para aprender. A pessoa que se coloca em posição de humildade está preparada para aprender. E é praticamente impossível a gente falar sobre terra fértil, lançar sementes. Uma parábola do mestre já vem na cabeça da maioria das pessoas. Qual que é essa palavra? Essa parábola? Parábola do semeador. Vamos visitar então um pouquinho desse momento que o mestre nos passou, dessa história que ele nos passou? Muito bem. Então, naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, ele se assentou para as pessoas. E toda a gente estava lá em pé, na ribeira, esperando pelas palavras do mestre. E ele lhes falou muitas coisas, sempre por parábolas, e disse o seguinte: eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada. Vieram as aves do céu e comeram-na.
Outra parte, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, ela secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e dava frutos, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, a 60, outros a 30 por 1. E Jesus continua. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente na beira da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto, tanto que frutificou. Porém, ele não tem em si raiz. Antes, é de pouca duração. E quando lhe sobrevém uma tribulação ou uma perseguição por amor a essa palavra, ele logo se escandaliza. É onde ela seca. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E assim, um dá 100 por 1, outros 60, e outros 30 por 1. Então essa é a maravilhosa parábola do semeador, que nos coloca nessa condição de nos analisarmos humildes. Humilde vem de humus, que é a terra boa. Então, para aprendermos a palavra que o Mestre nos deixa, que as revelações nos deixam, que o Espiritismo nos apresenta, para a gente entender, nós temos que ter coração humilde, preparado para receber essas sementes. Mas qual que é o problema disso nos dias de hoje? Qual que é o problema de sermos humildes nos dias de hoje? Aí eu me pergunto para vocês, quanto se valoriza das pessoas pela humildade nos dias de hoje? Quais são as coisas que vocês veem pela internet, pelas revistas, pelos jornais? Vocês viram essa semana alguma coisa parecida, tipo no Facebook, numa rede social outra qualquer, ou na internet em geral? Os 10 maiores exemplos de humildade desta semana pelo mundo. Alguém viu alguma notícia dessa? No final do ano, agora, perto do Natal, os maiores exemplos de pessoas humildes ao redor do mundo durante 2016. Alguém viu isso? O que a gente encontra? As 10 maiores empresas, as 100 maiores empresas. Os maiores empresários deste ano. As maiores mansões das celebridades. Não é isso que aparece? Será que se aparecer lá, os maiores exemplos de doação desinteressada do mundo? As maiores caridades praticadas por pessoas. Será que alguém clicaria para ver? Isso tem valor na nossa sociedade hoje? Reconhece-se as pessoas e admira-se as pessoas pelo que elas estão conquistando?
da terra. Pelos bens, pelas posses, pelos títulos, pelos imóveis, pelas empresas da terra. Se ele conquistou isso sendo truculento com funcionários, pagando menos do que o mercado paga, se ele conseguiu isso de forma escusa ou não, isso não importa. Conseguiu, ótimo, que bom. Olha que empresário de sucesso. Aí chega aquele outro mais humilde, a pessoa não tem o devido valor. Então a gente está sofrendo essa deformidade no olhar de não conseguir enxergar com valor as coisas que o Mestre está nos colocando. E aí tem um item dentro desse capítulo 7 que chama o que entender por pobres de espírito, que ele coloca o seguinte: mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis. Porque nós sabemos que o nosso Pai é soberanamente bom. Tem um amor maravilhoso por nós. Olha a todos de forma igual. Mas nunca se esqueçam que Ele é profundamente justo. Justo. Nunca vai olhar da mesma forma aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis. E aí Jesus diz: o reino dos céus é para os simples. Ninguém será admitido nele. Gente, isso é Jesus falando. Ninguém será admitido no reino dos céus sem a simplicidade de coração e sem a humildade no seu espírito. Então eu quero que vocês lembrem-se que em todas as circunstâncias da vida de vocês, você coloca a humildade num lugar. E qual que é o oposto? Se a humildade é a virtude, qual que é o vício que nega completamente a humildade? Qual que é o vício que, se você tiver um traço de humildade, você não consegue ter esse daqui? E se você consegue ter um traço desse, você não tem a humildade? Qual que é? O orgulho. Quem está orgulhoso não é humilde. Quem é humilde deixou o orgulho de lado. Eu falei que humildade é a capacidade de você se colocar para aprender. Aquele que é orgulhoso, o que ele fala? Não preciso aprender nada, não. Imagina que eu preciso aprender isso daí. Vem com o evangelho para o meu lado. Você acha que eu já não sei o que é isso? Opa. Está sendo humilde? Não. Então, em todas as circunstâncias da vida, vocês coloquem a humildade e o orgulho. E vocês pensem da seguinte forma: toda vez que vocês praticarem, pensarem com humildade, é vocês se aproximando de Deus. Você usar a humildade nos seus pensamentos e nas suas ações é você se aproximar de Deus. O orgulho é o vício que te afasta dele. Você tem uma situação que você não sabe como agir. Ou você age com humildade ou você age com orgulho. Pense isso. Eu estou sendo humilde. Eu estou me aproximando de Deus. Eu estou sendo orgulhoso. Eu não admito que façam isso comigo. Eu nem por cima do meu cadáver. Eu não quero nem saber. Eu não admito. Não levo desaforo para casa. Pronto. Você já dá os 10 passos para trás. Você está se afastando de Deus. E em todas as circunstâncias da vida. Lembre-se disso. Agora, aproveitando o ensejo do livro que foi apresentado aqui, pelo Leopoldo, é praticamente impossível, nós como espíritas, falarmos de humildade
sem citar pelo menos algum exemplo da vida desse que é o maior exemplo de humildade que a gente teve e que a gente tem a grande alegria de ser um dos maiores trabalhadores da nossa doutrina. Francisco Cândido Xavier. Então eu vou contar para vocês uma história dele muito bacana. O Chico, quando estava naquele momento de ter as suas obras lançadas, as obras que ele psicografava, ele acabava de ver na mídia o lançamento de mais um dos seus belos e úteis livros que ele psicografava por suas mãos abençoadas. E ele recebia cartas de elogios ao seu trabalho. E recebia esses elogios pessoalmente lá em Pedro Leopoldo, ou quando ia a Belo Horizonte no lançamento de um dos livros, quando lá ele comparecia, recebia louvores e mais louvores de confrades e de irmãos que eram simpáticos ao Espiritismo. Cada qual que lhe chegava citava um fato que mais lhe chamava a atenção das obras que ele publicava. Então chegava um irmão para ele e falava: Chico, que coisa mais incrível aquela passagem de Paulo Estevão na estrada de Damasco, que Saulo de Tarso recebe a figura de Jesus. Aquela cena me faz chorar, Chico, que obra linda que você está escrevendo. Aí vinha um outro e comentava: mas essa obra de André Luiz que está nos mostrando como é a vida espiritual, que coisa incrível, Chico, que você está escrevendo, parabéns por esse trabalho. Mas você acha que ele estava feliz com essa história? Ele estava atrapalhado em seus pensamentos com tantos confetes que eram jogados para a sua pessoa. E em casa, sozinho, longe dos aplausos e de tudo mais, ele disse para si mesmo, do fundo do seu coração: eu vou parar de psicografar. Eu sou um verdadeiro ladrão, roubando referências honrosas que não me pertencem. Os abraços, as honras, os parabéns, os elogios que recebo cabem aos espíritos de Emmanuel, de André Luiz, de Neio Lúcio e tantos outros que legitimamente são os autores desses livros magníficos. Eu preciso dar um jeito imediatamente nessa situação. Vou parar de psicografar. Um dos citados, Neio Lúcio, que acompanhava esses pensamentos do mestre, do Chico, sorrindo, aparece para o nosso querido e fala assim: ô Chico, não tem razão para você se sentir mal com isso daí. Você também merece esses elogios, Chico. Falou: Neio Lúcio, eu me sinto como se fosse um ingrato, um ladrão e um indigno dessa situação. Bom, Chico, então eu vou te contar uma pequena história para que você fique em paz com o seu coração. Havia duas cidades pequenas, próximas até uma da outra. Uma delas, com a população quase toda enfermada, sem nenhum tipo de recurso, de alimento, remédios, nada, faltava tudo nessa cidade, o povo sofria. A outra cidade, perto dela, cheia de vida, cheia de alimentos, plantações, sobrava comida, recursos médicos, remédios, tudo sobrava naquela cidade. A única coisa que faltava era que alguém pudesse fazer a ponte entre as duas. Mas ninguém queria ser esse socorrista que levasse o que sobra de uma para a outra que falta.
foi quando, como se fosse mandado do céu, apareceu um burrinho humilde, feinho. Parecia fraco até, mas muito bem disposto. Manso, que já parecia que era treinado para executar aquela tarefa. Obediente, ele levava, sem ninguém precisar conduzir, tudo que colocavam no lombo dele, da cidade rica para a cidade pobre. Chegando àqueles irmãos necessitados todos os recursos que eles precisavam. Nos cestos que eram presos a seu lombo, foi recebendo aquelas dádivas, foram colocando aquelas coisas que sobravam. Em um colocavam alimento, em outro colocavam remédio, em outro colocavam roupas de todas as espécies. E ao chegar naquela cidade carente, era rapidamente esvaziado e ele voltava para a cidade rica do mesmo jeito que ele fora, alegre e satisfeito por haver cumprido um serviço salvacionista, abençoado. E ele ficava ansioso para repetir outras vezes essa tarefa cristã. Antes que Neio Lúcio terminasse a sua história, Chico falou: para, Neio. Para. Eu entendi. Como um burrinho humilde, eu aceito essa missão. E nunca mais se importou com os elogios, certo de que agora ele sabia qual a missão que ele realiza entre a terra e o céu, aonde tem luz e aonde precisa da luz, servindo a grande causa do Espiritismo. Esse é um retrato da humildade do Chico. Quantos, no lugar dele, ficariam vangloriados de ter escrito essas obras-primas que ele escreveu para a gente? Não foram tantas, né, Leopoldo? Quase 500 obras. Vocês conhecem algum autor que compôs 500 livros? Dos mais diversos estilos possíveis? Das mais diversas categorias de conhecimento, 500 livros praticamente. Há pessoas que se achariam o suprassumo da mediunidade. E eu me lembro de um vídeo dele, fraquinho, bem no final da vida. E o repórter perguntou para ele: Chico, o que essa badalação toda faz com você? Ele fala: oh, meu irmão, Deus me deu uma casa para morar. E eu me alimento uma vez por dia. Isso não é felicidade demais? Isso é o Chico. Isso é humildade. Isso é você saber que você está aqui para fazer um papel de trabalhador. E aí eu vou recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 459, para a gente entender uma questão muito importante. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa questão é importantíssima, uma das mais importantes que tem no Livro dos Espíritos, uma das mais citadas em palestras. Mas vocês vão entender como ela é importante. E influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Eu estou aqui, vocês estão aí, nós estamos todos no dia a dia, eles estão influenciando os nossos atos. E a resposta é magnífica. Muito mais do que possas imaginar. E influem a tal ponto que habitualmente, ou como ele diz no livro, de ordinário, no dia a dia, são eles
que vos guiam. Pera um pouco, Renato, pausa. Como que os espíritos podem me guiar? Eu não tenho livre-arbítrio? Não está colocado aqui na doutrina que nós temos livre-arbítrio para atuar, para tomarmos as nossas decisões? Há contradição nisso que eu falei? Os espíritos nos guiam e nós temos livre-arbítrio? Há contradição nisso? Não. Sabe por quê? Porque eles não tomam as atitudes. Eles sugerem. Eles sugerem. Mas não precisa pensar em espírito desencarnado para entender como que é essa sugestão. Você estava 8 horas da manhã na sua casa, se preparando, e um amigo liga e fala assim: oi, fulano, tudo bem? Tem palestra hoje do SEAC, 9 horas da manhã. Vamos lá? Depois você falou que estava meio carregadão essa semana, depois você toma um passe magnético bacana, você vai sair revigorado. Vamos lá, eu passo na tua casa, vamos? Gostei, eu estava meio indeciso mesmo, vamos lá, pode passar aqui. Você desligou o telefone, um outro amigo liga e fala assim: meu irmão, sabe aquele churrasco que eu estava falando para você? É agora. Se quiser, porque é longe, a gente não sabe onde chegar, o cara que sabe está passando, eu passo na tua casa, mas é assim, é regado o dia inteiro. Vamos lá. Alguém entrou na casa desse cidadão, amarrou, sequestrou, jogou no porta-malas e levou para o centro ou para o churrasco? Não. Ele teve 2 sugestões. Qual que ele vai seguir? Não estou falando que em churrasco é ruim. É só um exemplo. Mas são 2 situações. Qual que eu vou? Liga para o segundo e fala: meu amigo, já tinha marcado um compromisso com um outro amigo meu, a gente vai lá no SEAC, tem uma palestra lá, a gente vai assistir, tá bom? Na próxima a gente marca. Isso que aconteceu com 2 amigos encarnados, acontece com a gente o tempo todo. Muito mais do que possas imaginar. Então você está numa situação, vem um aqui, fala um negocinho para você, você fala: verdade, hein? Aquele cara do trabalho lá, ele me prejudicou mesmo essa semana, hein? Então, vai deixar barato? Aí você cresce. Você acha que é você que está pensando. Vai deixar barato? Aí um outro fala assim: poxa, entende, ele estava num momento difícil. Aí você abaixa e fala: é verdade, hein? E fica aquela guerra de sugestões. E aí por que eu falei isso? Porque eu vou agora citar os prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Essa palavra é bonita, né, professor? Prolegômenos, né? É aquele trechinho que tem no livro antes dele começar, para a gente conseguir entender o contexto dele. Mas é uma palavra bonita, eu vou falar de novo. Prolegômenos de O Livro dos Espíritos. É bonito. Olha aqui o que está escrito lá, o que Allan Kardec deixou para a gente. Lembra-te que os bons espíritos só dão assistência aos que servem a Deus com humildade e sem interesse. Os bons espíritos se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição, prestem atenção nisso que eu vou falar agora. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Vixe. Aí é para pensar mesmo. A gente está levantando essa barreira todos os dias, será? Ou a gente está derrubando os muros que já criamos com as nossas atitudes de orgulho e de egoísmo? Esses vícios
orgulho e ambição, são um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. Olha só. É só a gente escolher. Se a gente quer se afastar ou se a gente quer se aproximar de Deus. E a palavra-chave para isso chama-se humildade. Então, se ele está falando que os bons espíritos só dão assistência aos que servem a Deus com humildade, você tem a todo momento sugestões. Haja com humildade, que quem vai se aproximar de você é espírito bom. Quando você age com orgulho, você abre o espaço para que os espíritos mal intencionados comecem a te sugerir coisas. Quando você age com humildade, você afasta esses espíritos e traz para junto de si espíritos melhores. Se o exemplo do Chico não foi suficiente para vocês de termos que ter humildade, então eu vou pegar pesado agora. Porque dizem que o bom educador, o melhor educador, é aquele que age pelo exemplo. Qual que é o melhor jeito de você educar seus filhos? Falando com eles ou demonstrando? Ele vai ver muito mais o que você faz do que o que você fala. Porque você pode passar um ano falando para ele fazer as coisas certas. Se você faz alguma coisa errada, tudo aquilo cai por água abaixo. Então, se o nosso mestre veio com a sua palavra para transformar esse mundo, ele tinha que dar o exemplo. Então eu vou no livro Antologia Mediúnica do Natal. Num trecho de Emmanuel. E o item desse trecho chama Humildade Celeste. Olha se o exemplo dele foi bom. Ninguém mais humilde do que ele, o governador da terra. Quem é o governador da terra? Jesus. Podia escolher um palácio para a glória de seu nascimento, mas preferiu sem mágoa a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da doutrina para o seu ministério de paz e redenção. Contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Podia articular uma defesa irresistível a fim de dominar a governança política. Entanto, preferiu render-se à autoridade presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que do mundo pertence, e a Deus o que é de Deus. Podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Podia constranger o espírito de Saulo de Tarso a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando-lhe acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Em Cristo, fulge sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto aberto às nossas almas,
para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra, mas, enfim, humildes pelos padrões de Deus. Emmanuel. Exemplo maior que esse a gente não pode ter. Se ele fala, acredita na minha palavra que é de humildade e que eu te darei o reino dos céus, a minha vida demonstrou isso. Ele pode dizer, meu estágio aqui na terra, que poderia ter sido da magnitude que eu quisesse, mas eu dei o mesmo exemplo. Mas ele não fez isso forçado, porque ele tem isso dentro dele. A humildade faz parte do pensamento dele. O orgulho não existe mais em seu coração. Falar de Chico, de Jesus, é fácil. Eu podia ficar aqui contando histórias de humildade desses dois até a noite. E a lista de pessoas não falta para a gente fazer isso. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco. Exemplos de humildade incríveis. Em algum momento, esses exemplos podem parecer, para a gente, inalcançáveis. Pode ser que em algum momento você saia daqui e fale assim, poxa vida, mas também, olha o que ele falou para a gente. Chico, Jesus, Irmã Dulce, difícil. Eu quero a humildade aqui. Como que eu consigo fazer isso? Esses são exemplos. Mas em algum momento, cada um desses exemplos que eu citei, esses espíritos, que nada tem de diferente com a gente, que Deus não criou com nenhum caractere a mais do que nos criou. Deus criou a todos exatamente iguais, para trilharem seu caminho, fazerem suas escolhas e responderem pelos seus atos, e buscarem a perfeição. Deus criou todos iguais. Mas todos esses exemplos que eu citei, que são espíritos como nós, em algum momento, eles tomaram uma opção. Em algum momento, eles tiveram uma mudança. E a gente vai voltar um pouquinho a capítulos anteriores do Evangelho. E eu vou lá para o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Num dos tópicos mais incríveis de todo esse Evangelho, mais profundos de todo esse Evangelho, que chama-se o ponto de vista. Capítulo 2. Esse item fala o seguinte: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura. A ideia clara e precisa que a gente tem da vida futura. Dá uma fé inabalável no que está por vir. Essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Então, nesse tópico, meus irmãos, ele está dizendo que em algum momento a gente tem que mudar o nosso ponto de vista. Porque qual é o nosso ponto de vista hoje? A gente tem a visão para a vida material. O nosso imediatismo é para a vida material. Então hoje, um domingo de manhã, já começa a contagem regressiva para segunda-feira. Para o martírio. A síndrome do domingo à noite. Agora começa o meu inferno.
Porque essa pessoa está focada na vida material. Para aquele que se coloca em pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. Sabendo que é uma condição temporária, ele encara melhor as dificuldades da vida, resultando em uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Olha que beleza. Então, aquele que muda o ponto de vista e passa a olhar para a vida espiritual, essa vida material vira uma coisa passageira, que ele passa a ver com olhos mais brandos, sem sofrer tanto. Vamos ver o outro lado. Ao contrário, não vendo bens maiores do que os da terra, aquele que só vê aqui, não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar a casa, eu tenho que comprar o carro, eu tenho que ter a bolsa, o celular, a viagem, né? Importante, a viagem é importante, porque se eu não viajar, então aí depois que a casa foi comprada, então tem a casa para aluguel, aí depois tem a chácara, aí depois tem a vida. Os bens maiores para ele são os bens da terra. Então, não vendo bens maiores do que os da terra, ele se porta como criança, que nada vê além de seus brinquedos, e tudo faz para os obter. Abre mão da saúde, do tempo com a família, dos escrúpulos, dos valores, para obter os bens da terra. E aí qual que é o problema disso? A perda do menor dos seus bens. Qualquer um desses que ele perca, lhe causa uma grande mágoa. Como se ele fosse levar tudo, né? Não dá tempo de esfriar o defunto, que quem ficou já briga pelo que acumulou a vida inteira. Estou mentindo ou não? Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma única injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, viram tantos tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua. Pois se entrega, olha aqui, eu grifei até essa palavra, se entrega voluntariamente. É a escolha dele ficar desse jeito. Se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Meus irmãos, pensem numa pessoa com esse foco das coisas da terra. Ganhar, ganhar, conquistar a qualquer custo, e não pode ter perda, e se alguém prejudicar, ele processa, ele quer os direitos, ele quer a justiça, ele quer não sei o que. Pensa essa pessoa fechando os olhos para dormir. Ela respira em paz, faz uma oração e tem um sono tranquilo. E acorda no outro dia, bem, falando bom dia para todos de casa. Sim? Eu não vejo. A cabeça dela não para. Ele não tem paz. Ele não tem tranquilidade. Ficou claro para vocês aonde que está o sofrimento das pessoas? Por que que as pessoas sofrem? Porque o ponto de vista delas é na terra. Não é na vida futura. Então, assim, eu dei aqueles exemplos dessas pessoas incríveis. E aí a gente pega essas pessoas que vivem apenas para o material. Vamos pensar no meio do caminho.
As pessoas que estão aqui, nós que estamos na dificuldade do dia a dia, que a gente acha que às vezes faz coisas boas, e às vezes a gente cai um pouquinho em contradição e acaba errando, deixando o orgulho falar um pouco mais, a vaidade, a raiva, a intolerância, a incompreensão com os outros. São dois caminhos. São dois caminhos distintos. E você, em algum momento, vai ter que fazer as suas escolhas. E para você começar a trilhar o caminho que essas pessoas maravilhosas que eu citei, esses exemplos de humildade que eu citei, você vai ter que fazer essa escolha e falar assim: chega, vamos parar de ficar aqui colocando o foco principal nas coisas da terra. Vamos começar a olhar essa vida futura com amor, com olhar as pessoas com mais tolerância, com esse amor de irmandade de todos. Aí sempre tem o radical. A gente fala um negócio desse e vem aquele que já levanta a mão e fala assim: então tá. Então, abandona tudo. Larga a vida da terra. Vende tudo e sai peregrinando, pregando a palavra do mestre, da humildade, tudo. Tem que fazer isso. Não precisa, mas não tenho mais o foco. Não preciso mais comprar casa, não preciso mais comprar carro. Se tiver plano de saúde, tem. Se não tiver, expiação mesmo, deixa passar, não tem problema. É assim? Tem que dar as costas para as coisas da terra? Só não pode ser a razão principal. Mas não pode dar as costas. Por que não pode dar as costas? Olha só. Aí a gente vai de novo para o Livro dos Espíritos. O livro 3º do Livro dos Espíritos chama-se As Leis Morais. E o capítulo 3º desse livro 3º chama-se A Lei do Trabalho. Para a gente pensar se a gente tem que abandonar o trabalho para seguir a vida de humildade. Tem que abandonar as coisas da terra para poder ser humilde. Para de trabalhar e vive só na humildade, pensando: agora eu não preciso mais das coisas da terra, eu sou humilde. Estou preparado para aprender. Vem a mim conhecimento. Vem a mim, porque agora eu sou humilde. É assim? Então vamos lá. Questão 674, de O Livro dos Espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Sim ou não? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Temos que trabalhar. Agora vamos entender por que a gente tem que trabalhar. 676, questão seguinte quase. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Nunca podemos nos esquecer. Já fiz essa cena várias vezes aqui. O espírito é um pássaro de 2 asas. A gente só vai conseguir chegar à perfeição com as 2 asas fortalecidas. A primeira asa, não primeira ou segunda por importância, uma das asas é a moral. É fazermos as coisas corretas, com as leis de Deus. E a outra asa é o intelectual. Porque o espírito puro, que chega nessa lei do progresso, que vai progredindo, até chegar a essa perfeição que eles nos colocam como objetivo final, ele tem que saber como as coisas funcionam. Ele não pode ser só bom, ele tem que ser inteligente também. E o que propicia o desenvolvimento da inteligência na Terra, senão o trabalho? Para você exercer alguma profissão, o que você precisa fazer?
O que você precisa fazer para exercer qualquer profissão da terra? Aprender. Estudar, aprender com alguém o menor dos ofícios. O mais simples dos ofícios. A mais complicada ciência prática que se possa usar. Tudo precisa estudar, aprender com alguém. Alguém precisa te passar aquilo. Você precisa sentar e estudar. Para você ter uma profissão, você tem que fazer um curso profissionalizante, fazer um curso que é oferecido em alguma escola, fazer um curso superior, se especializar um pouco mais. E isso faz parte do processo do progresso do espírito, é importante. E esse crescimento intelectual na terra está vinculado ao trabalho. E o trabalho torna-se essa ferramenta importante do progresso do espírito. Aí a gente vai fechar o ciclo. Para trabalhar é preciso aprender. Você não consegue. Faz esse negócio aqui. Não, peraí, eu tenho que aprender primeiro. Tem que aprender. Planta aqui nessa terra. Não, eu preciso saber como que faz, como que ara primeiro, tal. Sobe esse muro aqui. Não, eu preciso aprender. Então, para trabalhar é preciso aprender. Para aprender é preciso ser humilde. Pronto. Fechou o ciclo. Se você não for humilde, você não aprende. Vem aqui que eu vou te ensinar a subir essa parede. Que ensinar? Deixa que eu sei. Mas você já fez isso antes? Não, que é isso? Tiro de letra. Eu que não encosto nessa parede que ele não aprendeu para subir. Eu é que não ficaria aqui se eu não soubesse que isso daqui fosse feito por pessoas que aprenderam para fazer isso daqui. Então, para aprender, tem que ser humilde. E aí a gente fecha esse ciclo de bem-aventurados, os pobres de espírito, os humildes, porque deles será o reino dos céus. E para começar a fechar, para começar a fazer o fechamento disso, eu tiro de Parnaso do Além-Túmulo, do Chico Xavier, uma pequena poesia de Cruz e Souza, chamada Glória aos Humildes, que diz o seguinte: ai da ambição do mundo, ai da vaidade, que se mergulham sob a noite escura, noite de dor, que além da sepultura nos afasta da vida e da verdade. Só o caminho divino da humildade pode ofertar a luz radiosa e pura, que vem salvar a mísera criatura confundida no abismo da impiedade. Pobres da terra, seres infelizes, cheios de prantos e cicatrizes, levantai vosso olhar sereno e forte, não maldigais a ulceração da algema, e esperai a vitória alta e suprema que Jesus vos prepara além da morte. Cruz e Souza. E para encerrarmos de vez, eu convido vocês a gente homenagear a humildade, a homenagear essa virtude que toda vez que praticarmos, eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Toda vez que praticarmos a humildade, estaremos nos aproximando de Deus. E eu convido vocês Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de viver sem me notar. Igual a como
Quando eu passo num subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como a alegria de não ter onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Um bom domingo e muito obrigado.